Saúdo a igreja com a paz do Senhor e todos os amigos ouvintes. Aleluia. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Agradeço aos coordenadores, irmão evangelista Maciel, Ramonilson, irmão Leonardo, ao nosso pastor Antônio Ferreira, pastor Edinaldo, pela confiança, aleluia, que nos foi facultada nesta noite. E queremos partilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 1. Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 1, que diz: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje à noite, amados irmãos, eu quero falar sobre sacrifício. Aleluia! E falando de sacrifício, eu quero falar o que representava Isaque na vida de Abraão, seu pai. Isaque era uma promessa antiga que Deus havia realizado na vida de Abraão, porque Abraão não podia ter filhos. Se você for meditar no capítulo 12, o capítulo 12 fala de quando Deus chama Abraão, que antes de tudo ele era Abrão. O que é Abrão? Abrão significa pai exaltado. Aleluia! E era o seu nome assim no começo da história. Estava no meio da sua família, numa terra, e de repente ele ouve uma voz que diz a ele assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz mais: e eu vou fazer de você uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei teu nome e serás uma bênção. Isso foi no capítulo 12, aleluia, que ele recebeu aquela promessa. E como um salto de fé, ele aceitou aquela palavra. Irmão, analise bem comigo, quando você pula, você dá um salto, não tem como mais voltar atrás. Aleluia! Então ele fez isso, ele deu aquele salto de fé, aleluia, acreditando naquela voz que é o nosso Deus. E ali ele partiu daquela terra. Mas os anos se passaram e cada vez o desânimo vinha sobre ele, porque tantos anos tinha passado e Deus não tinha dado filhos a ele. Mas no capítulo 15, Deus fala com ele e diz: olha, vou te abençoar e farei uma grande nação. Mas Abraão questiona Deus e diz: como serei uma grande nação se não tenho filho? Aí Abraão quer apresentar uma solução, um atalho para resolver aquela promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz a Deus: olha, eu tenho meu servo Damasceno Eliezer, e ele tem um filho, e ele será a minha descendência. Mas Deus, quando ouve isso, logo dá uma resposta a Abraão e diz: olhe, eu fiz uma promessa a você, e não é o filho do teu servo Eliezer que vai herdar o que eu tenho prometido.
olhe, saia da tenda, vá para fora e olhe para o céu e veja as estrelas do céu. Veja se você pode contar essas estrelas. E Abrão sai da tenda e olha e tenta contar e não consegue contar as estrelas. E aí Deus diz a ele: assim será a tua parentela. Glória a Deus. E ali Deus renova a promessa na vida de Abrão, dizendo: olha, o filho que vai ser gerado de ti e da tua mulher Sarai, esse sim vai herdar a minha promessa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas como todo homem falho, cheio de limitações, mais anos se passam e não acontece o que eles tanto almejam. E aí aparece Sarai agora com um atalho, dizendo para ele: olha, vou pegar minha serva, aquela egípcia Agar, vou dar a você como uma esposa, você vai gerar filho dela, e o filho que nascer dela será meu e teu, será a nossa descendência. Abrão aceita aquela proposta da sua esposa, mas ainda não era o que Deus tinha na vida de Abrão. E ali ele deita com aquela mulher, Deus concede um filho, mas ainda não é o filho que Deus disse que ia nascer das entranhas de Abraão e de Sarai. Glória ao nome do Senhor. E ali Deus fala com Abrão, dizendo: olha, Abrão, teu filho Ismael nasceu, mas ele não herdará o que eu prometi. E não se preocupa com ele, que eu vou abençoar ele muito, porque ele é teu sangue, mas ainda não é o filho da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no capítulo 17, diz que aos 99 anos de idade, já tinham passado 24 anos de espera. Deus renova a promessa mais uma vez e diz: chegou o tempo para Abrão da promessa se cumprir. E o seu nome, que é Abrão, pai exaltado, não vai ser mais esse, porque serás pai de muitas nações. E o teu nome agora será Abraão, que significa pai de muitas nações. Aleluia! E aos 99 anos, ali ele gerou o seu filho da promessa, Isaque. E aos 100 anos de idade nasceu o filho. Depois de 25 anos de espera, nasce o filho da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não adianta atalho, não adianta pegar o caminho mais fácil, porque o que você tem que passar, você vai ter que passar. Tem deserto que não dá para você evitar. Aleluia, porque é no deserto que eu digo a você nesta noite que você vai crescer e que Deus vai mostrar como Ele é grande na sua vida. Mas voltando para o texto oficial, no capítulo 22, Abraão já está com seu filho da promessa, Isaque. Isaque cresce, já é um moço, já é um jovem e já apresenta várias qualidades. Quando um dia, de repente, Deus se apresenta na frente de Abraão e diz: olha, Abraão, eu quero que tu faça algo para mim. E Abraão diz: eis-me aqui, Senhor. E ele diz: olha, pega o teu filho, o teu único filho, e vai até a terra de Moriá, e oferece-o em holocausto a mim. Imagine só, o filho da promessa, o filho que ele tinha esperado 25 anos para que viesse. E agora Deus está dizendo a ele, tentando ele, dizendo: pega o teu único filho e oferece a mim na terra de Moriá. Mas é interessante que Abraão se levanta pela manhã, de madrugada, chama 2 moços, chama o seu filho, mas não diz nada a Sara, a sua esposa. E eu comecei a meditar, por que ele não disse a sua esposa? Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmão, se ele dissesse à esposa dele, ela não ia deixar de maneira nenhuma. Mas ele foi sábio, porque ele confiava em Deus, ele tinha fé em Deus, e ali ele obedeceu. Ele é o nosso pai da fé, porque ele acreditava em tudo que Deus dizia.
E ali ele pega o seu filho, prepara a lenha, prepara o cutelo, prepara o fogo, sai com aqueles 2 moços, vai à terra de Moriá. E quando chega perto de determinado lugar, ele usa de sabedoria e diz para os seus 2 moços: olha, ficai aqui e espere a gente quando a gente voltar do sacrifício. Por que, irmão, ele disse isso? Porque se ele fosse com aqueles 2 moços iam impedir ele e ia dizer a ele que ele era louco. Aleluia! Mas ele com sabedoria saiu com seu filho, andando sozinho até o local que Deus tinha determinado. E no caminho seu filho olha para ele e diz: pai, tem lenha, tem fogo, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão diz para ele: olha, aleluia, Deus proverá, meu filho, o cordeiro. E quando chega naquele lugar determinado, que Deus determinou, ele prepara o altar, prepara a lenha, amarra seu único filho, coloca em cima daquele altar, em cima das lenhas, e o filho em silêncio, como um obediente filho, aceita toda a decisão do seu pai, porque ele confia nele. Irmão, quem confia de verdade em Deus, em nosso Pai, ele confia inteiramente, não é pela metade não. Aleluia. Se Deus diz pula, ele pula. Raia, socante. Se Deus diz volta, ele volta. Porque aí sim você prova que é obediente e que confia no Pai. Porque o Pai não deixa você sozinho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Imagine você com seu filho pequeno, ele está aprendendo a andar. E você tem que soltar ele. E você fica assim: meu Deus, o que será? Ele vai cair, aleluia. Mas quando você solta o braço dele, ele vai com confiança, porque ele acredita em você, que disse a ele que ele vai andar, que ele vai correr, que ele vai crescer, aleluia. E ali ele prepara tudo, a lenha. E aí ele pega o cutelo, levanta o braço, e quando vai imolar o seu próprio filho, aí um anjo brada dos céus, dizendo: Abraão, Abraão, não faça isso. E Abraão logo para, se detém, e a voz diz: não temas, porque agora sei que temes a Deus. Agora sei que você confia em Deus, aleluia, e não precisa mais imolar o seu próprio filho. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus queria provar a intenção do coração de Abraão. Quem sabe você está na luta travada, numa situação difícil, Deus pediu algo que você talvez não queira fazer, mas Deus está provando a sua intenção. Se realmente você confia nele, você vai fazer o que Deus mandou você fazer. Aleluia. E quando Abraão de repente olha para trás, vê uns galhos, uma vegetação, e ali ele vê um carneiro preso pelas pontas. E ali ele solta o seu filho, pega aquele carneiro, imola e faz o sacrifício a Deus. Ai, a sé, canta na lama sobre andarrai assim. E quando ele faz aquele sacrifício, aí o anjo brada de novo para ele, faz promessa e diz assim: olha, porque me obedeceste, porque fizeste a minha vontade, vou eu te abençoar grandemente, vou eu, eita, te exaltar nessa terra. Eita, as nações da terra serão benditas em ti, Abraão, porque tu me obedeceu, porque você creu no meu nome, viassé, canamassou de remiassi. Veja só que promessa linda. Ele foi provado. Eita, ele foi provado, mas foi aprovado por Deus, pela sua atitude. Porque não adianta, irmão, só palavras, dizer que ama, mas não tem atitudes, dizer que ajuda, mas não ajuda. Ai, acalaia sou. Grande é na terra. O nosso Deus é fiel àquele que é fiel a Ele. Você não é 100%,
mas Deus se agrada do esforço. Aleluia, canta na lamachô de remiassi. Olha, irmão, Deus não aceita sacrifício pela metade. Ele não aceita 50%, nem 80%, nem 90%. É 100%. Ou é ou não é. Ou é crente ou não é crente. Viacé. Grande Deus. Veja só que coisa linda, o anjo bradou naquele dia. Disse, olha, as nações serão benditas no teu nome. E veja o que acontece hoje. Que a fé que Abraão teve naquela época nos alcançou nesta era. Lá ia sé. Porque daquela nação de Israel nasceu o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. E aquele sacrifício daquela época prefigurou o sacrifício de Jesus. Aleluia! Porque como Isaías profetizou centenas de anos antes de Jesus nascer, ele disse, ele foi como ovelha muda ao matadouro. Eita, lá e soube, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! E isso se cumpriu no nascimento, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador da humanidade, e a humanidade e a natureza grita pelo Salvador. Ai, a sé. Então creia nessa palavra, entregue o seu sacrifício ao Senhor, o sacrifício santo, verdadeiro. Porque hoje, irmãos, o sacrifício mudou. Ele não pede nenhum carneiro, nem um cabrito, eita, nem a sôbria, nenhum sacrifício de tolo, mas ele pede somente um sacrifício, que é um coração quebrantado, um coração humilde, um coração amoroso que deseja ajudar o próximo. Esse é o verdadeiro sacrifício. Por isso que Jesus verteu seu sangue, para que você tivesse liberdade de adorar em qualquer lugar e em qualquer situação. Mesmo que você esteja no fundo do poço, pode clamar pelo nome de Jesus Cristo, e Ele vai te tirar dessa situação, e vai te dar uma nova vida, e uma vida com abundância. Ai, essene calama sobria. Então guarde essa palavra no seu coração, porque não tem problema difícil que Deus não resolva, e não tem pecado que Jesus não possa perdoar, porque Ele verteu o seu próprio sangue para poder te purificar de qualquer pecado, irmão. Então você, amigo ouvinte que está nos ouvindo, aceite a Jesus como seu único Salvador. Entregue a sua vida a Ele, e Ele tudo fará. E você que é nosso irmão em Cristo, venha apresentar a Deus o verdadeiro sacrifício, porque Ele está sedento para receber de ti o amor, o carinho devido. Aleluia, porque prova de amor Ele já nos deu, que foi o seu único filho, entregue à morte, mas para trazer a vida. E que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.